de uma oportunidade. Muito obrigado, Band. Deus abençoe a todos vocês. Rodrigo Scorali, que está de olho em você. Ô, gente. Salam aleikum. Tomara que o senhor Jones Saad não esteja vendo lá em São Paulo, viu? É porque é para assim o que fizeram com a minha TV em Minas. É muita gente feia na tela. Olha que gente. Ô, Everton, toca a bola aí. Despede da turma toda. Um abraço. Ai, meu povo, é o Boa Tarde Minas. É o Boa Tarde Minas na tela da Band, todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia a 1h da tarde. A gente cola os donos da bola no nosso Boa Tarde Minas. Então você é nosso convidado, sempre, donos da bola agora e novo horário. Venho dizendo aqui desde a segunda-feira, sempre a partir de 1h da tarde, colado no Eduardo Costa, no Gente Boa. Pessoal, hoje nós vamos desdobrar nessa questão de Mineirão, CPI, caminhando para ser instaurada, Cruzeiro. Tive algumas informações importantes sobre Cruzeiro e Mineirão. O Wagner de Oliveira esteve ontem lá na Assembleia e já começa a destacar, a partir de agora, tudo aqui na tela da Band. Veja aí. Deputados e torcedores questionaram o representante da Minas Arena sobre a falta de futebol no Mineirão. Nós não somos contra ser realizado eventos no Mineirão, mas também não somos a favor de ter poucos jogos na nossa arena. Estiveram na Assembleia representantes do Cruzeiro, do Atlético e torcedores de organizadas. Segundo os deputados, o governo do estado paga cerca de 4 milhões de reais à Minas Arena por mês para fazer a gestão do estádio. O contrato, feito em 2010, tem duração até 2027. O estado já repassou mais de 1 bilhão à concessionária e a reforma custou 670 milhões de reais. Nada contra o evento, nada contra o show, mas a gente não pode deixar que o Mineirão quebre assim a sua identidade, perdendo a sua essência. O que nós falamos, existe um contrato que o interesse público precisa ser resguardado, porque o Mineirão não é do Minas Arena, o Mineirão é do povo de Minas. Para a criação da CPI, para investigar o contrato do estado com a Minas Arena, são necessárias 26 assinaturas, ou seja, 1/3 dos deputados da casa. Esse número já havia sido atingido, mas alguns deputados retiraram a assinatura. Até agora, já são 24. Uma CPI pode ter a pressão necessária para que esse estado de coisas, desse tipo de contratos, tenha fim e o estádio seja devolvido, a população pare de pagar um lucro exorbitante para o Minas Arena e a gente restabeleça o lugar do futebol e desse direito ao futebol e desse direito ao equipamento público que hoje está privatizado, né? Olha, eu já venho dizendo aqui, vou trocar uma ideia com os meus colegas de programa a partir de agora, já venho dizendo aqui sistematicamente, eu não sou contra a CPI, de jeito nenhum, mas é que tem gente que continua achando que CPI tem poder de polícia e de justiça e não tem. Eu estou batendo muito em cima disso porque as mensagens que eu recebo, principalmente no privado, são mensagens, não é bem assim, é bem assim. A CPI, as CPIs que foram instauradas no país, elas não renderam absolutamente nada. Agora, a CPI do Mineirão já rendeu algumas coisas que até então a gente não tinha informação. Ontem à noite, eu recebi algumas informações e uma delas sobre principalmente valores de faturamentos de bares em dias de jogos com mais de 50, 55 mil torcedores, que eu fiquei realmente assustado com os valores. São muito altos. E aí o Cruzeiro já tem as informações que o Mineirão não passou, mas o Cruzeiro já tem acesso a muita coisa. Então o Cruzeiro pleiteia porque o Cruzeiro, através de seus executivos, já descobriu, atenção, Thiago Fernandes, o Cruzeiro já tem informações de faturamento de bares em dias de jogos com 55, 60 mil torcedores. Então o Cruzeiro já tem informações que ele não tinha antes. E isso reforçou o Cruzeiro a, inclusive, bater de frente. Falou, olha, o Estado repassando mais o que vocês têm de lucro nos jogos, nos eventos, nos bares, etc., aí realmente fica um negócio pesado. Então o Cruzeiro dispõe de informações que eram até então somente do Mineirão, estratégicas, o Cruzeiro já tem. Com o Cruzeiro de posse dessas informações, o Cruzeiro ficou grandão e eu vou dizer mais, tá? Tem algumas coisas que o Cruzeiro está pleiteando aí que o Cruzeiro tem muita razão. HG, sinceramente, essa discussão já está muito chata entre Cruzeiro e Mineirão. As partes precisam se sentar logo e resolver o problema. Eu assisti ontem, tive a oportunidade de assistir ontem a audiência
que tem o intuito de instaurar uma CPI para investigar mesmo, de fato, esse contrato entre entre Mineirão e Estado de Minas Gerais. E é o que está muito chato hoje. Torcedor, até os próprios deputados fizeram um papel que, para mim, em alguns momentos eles não precisavam. Mas, cara, precisa resolver logo, tanto o Mineirão quanto o Cruzeiro. A gente, como comentarista esportivo, a gente cobra, porque é nosso papel cobrar. Então, Cruzeiro tem que ceder um pouco, Mineirão tem que ceder um pouco e as partes têm que se entender. Se há de fato o interesse de ambas as partes para que o Cruzeiro mande os jogos no Mineirão, então, meus amigos, basta vocês se sentarem e resolverem como pessoas civilizadas que são. Agora, da forma que tá muito chato. Todo mundo quer ver o Cruzeiro jogando no Mineirão. E falo por mim, inclusive, gostaria muito de ver o Cruzeiro jogando no Mineirão. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Então que essa situação seja resolvida rapidamente, porque ninguém aguenta mais. Já se passaram quase 4 meses do ano e até agora nenhuma solução entre as partes. Uma pena que a gente tenha que discutir tanto esse assunto e que ele já não tenha sido resolvido da forma como ele deveria ter sido, porque as duas partes fazem birra para não conseguirem resolver uma situação simples. Eu tenho só uma observação para fazer, Tiagão, que nós estamos e aí para mim está o grande erro, tá? Que eu tenho dito aqui já há muitas semanas que existem 3 interessados na resolução do problema. 2 interessados estão diretamente ligados. É uma ligação umbilical, feita através de um contrato que passou pela controladoria e que, diante de tanto tempo, desde 2010 até aqui, me parece que não detectaram nada de ilegal. Mas dizer que o contrato é imoral, que é lesivo, tem gente dizendo que é. O Cruzeiro teve acesso a informações que até então não dispunha. E agora o Cruzeiro dispõe. Aí o Cruzeiro procura o governo do Estado. Veja bem, quando eu falo que o governo do Estado não pode ficar sentado em cima da PPP, eu sei que ela não foi feita no governo Zema. Eu sei que ela foi feita lá atrás do governo Aécio. Eu sei que tem gente se saindo ou se dando muito bem com isso. Anos passaram, e aí? Aécio, Anastasia, Pimentel, Zema. Aí 4 anos de Zema, agora o Zema continua. E nós estamos vendo o tempo passar, o dinheiro entrando, o negócio vai chegar para mais de quase 2,5 bi ao longo desse... Foram 790 milhões colocados na reforma e ao final, isso tudo corrigido e tal, isso ao final do contrato vai render 2,5 bi, né? Isso é o que a gente acompanha, né? Que a gente tem acesso. Então, eu entendo que o Estado tem um papel fundamental nessa relação. Ah, não, mas o Estado, ontem até o Mardélio Couto me disse lá na Itatiaia, Everton, não, mas nós precisamos ser justos, porque o Estado está criando um comitê, mas criando ainda um comitê. Essa discussão já se arrasta há muito tempo. Ainda vão criar um comitê, aí vão fazer uma reunião burocrática, abrir planilha e tal. Aí o tempo vai passando, cara. E o negócio não é resolvido. Ah, Everton, você quer que resolve a toque de caixa? Não. Dentro das bases legais, é necessário que o Estado levante a bunda da cadeira e resolva e entre nessa questão também. Já que ele é interessado e já que nós somos interessados de que o Estado coloque o menor valor possível nessa operação. E que isso gere lucro para que o Estado receba dinheiro e não enfie dinheiro nessa história toda. Deixa eu ouvir o Gabriel Lima aí, Andrezão. Gabriel Lima, para eu girar aqui com o Valu, com o Elton, com o Alê. Por gentileza, o senhor do Cruzeiro ontem pegou pesado ontem lá na Assembleia. Veja aí. Ao longo do ano passado, apresentamos uma outra proposta que trazia um operador master renomado para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Reduzia o aporte do governo, reconhecia o Cruzeiro e a sua importância na geração de receitas e garantia para Minas Arena pelo menos o mesmo valor faturado em 2022. Não foi aceito. Pelo contrário, todas as informações que obtivemos foram de que a EGESA, a RAP e a Construcap buscam, na verdade, um operador para, em uma manobra contábil, reduzir seus custos, atingindo um índice financeiro e obrigando o governo a pagar ainda mais. Por fim, eu quero reforçar que a nossa discussão e o nosso pleito
são para que o Mineirão seja utilizado na sua finalidade. Não somos contra a realização de shows. Queremos a convivência harmônica entre os eventos de música e o futebol. E, principalmente, que esse histórico estádio, que pertence ao cidadão mineiro, possa ser utilizado na sua plenitude. Muito obrigado. Nesse ponto aí, eu acho que esse não é o ponto. De que, não, tem que ter só futebol tá lá no contrato, que tem que ter, o negócio tem que gerar lucro. E aí, como o futebol não apresenta as datas, porque não se organiza, só não aconteceram jogos em profusão no estádio, porque os clubes não quiseram, entendendo que o contrato é lesivo. Então a decisão de não levar jogos ao Mineirão não partiu do Mineirão. E as datas precisam ser ocupadas, porque o negócio precisa gerar resultado. Agora, que tipo de resultado está gerando para o Estado? Eu acho que até agora é inoperante, porque nesses anos todos, só ano passado que houve um repasse aí de 8, 9 milhões para o Estado, o que é um valor irrisório diante do que o Estado coloca no negócio todo ano, né? Então, não é uma decisão do Mineirão de não ter jogos lá, Elton. É porque o futebol não apresenta calendário, os times não vão, o Mineirão fecha com os eventos, e aí você tem 9 datas disponíveis para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser fechar para jogar lá esse ano, tem 9 datas só disponíveis, cara. É um negócio escandaloso, escandaloso. Por quê? Porque o Cruzeiro, de fato, vai passar um ano... Não, Cruzeiro é Atlético, porque o Atlético não vai jogar lá, né? Vão passar um ano com muitas datas sem poderem jogar no estádio. Sabe que a minha preocupação toda com esse envolvimento, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Legal. Boa tarde. Eu fico preocupado, toda CPI, todo início de CPI sempre vem aquela questão do vai dar em pizza. A gente já ouviu isso inúmeras vezes. E quando você diz isso, acha que você está contra. E aí, não é a questão disso. E um outro problema que eu fico preocupado é isso se tornar palanque para gente que em momento nenhum ao longo desses últimos anos se preocupou efetivamente com o que estava acontecendo com os documentos e com o contrato da Minas Arena com o Estado e com os clubes. Em momento nenhum. E agora surge gritando e falando alto sobre um tema que mal conhece, que mal conviveu com isso. Então essa é a minha preocupação, de muitos políticos tomar isso para si, para pegar e criar uma simpatia com o torcedor. Então não se preocupa mais, que isso já vai acontecer. Pois é. Só uma informação rapidinho. Depois que passou a declaração do Gabriel Lima ali, até desculpa os colegas por interromper durante a fala, uma pessoa do Mineirão me procurou e disse que há prestação de contas sim e que tem verificador independente contratado pelo Estado e Controladoria Geral do Estado para fazer essa situação de avaliar as questões contábeis do Mineirão. E aí ele disse que a fala do Gabriel sobre manobra contábil não colaria. Então, exatamente. É o que a CPI vai... Bom, caso seja instaurada, a CPI vai também trabalhar em cima disso aí. Exato. É o que tem gente que está lá na Assembleia, o Eltinho, que fala de contrato lesivo e imoral, mas não fala de contrato ilegal. Então, a gente vive também numa utopia, né? Todos nós aqui, desde o primeiro momento quando surgiu essas questões Mineirão e Cruzeiro, era da preocupação, assim, da gente pegar e falar assim, por que não sentam e tentam dialogar? Quais são os pontos que o Cruzeiro realmente quer ter um lucro possível e necessário naquela situação? Os bares. Gente, o Cruzeiro está lotando o estádio. Eu acho mais que compreensível o Cruzeiro pegar e questionar o Mineirão quanto seu lucro pró-bar. Porque quem está levando o torcedor é o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai levar. O Atlético vai encher o Mineirão lá amanhã. Por que o Atlético não pode ter uma parcela maior nesses lucros? Gente, é sentar e negociar, não deixar se tornar esse circo que pode se tornar. Essa é a minha preocupação. Eu só não quero que, ao fim de tudo, não seja benéfico ao Cruzeiro, ao Atlético, ao governo, à Minas Arena. E a gente fala que, para que foi esse circo todo foi armado? É assim que acontece aqui no Brasil. Então, essa é a minha grande preocupação, como a Ale já colocou, né? Que o circo já está sendo formado. Nós vamos continuar falando disso. Tem também a questão envolvendo a data que o Cruzeiro solicitou ao Estado para jogar contra o Náutico no jogo de volta. Eu falo daqui a pouco, eu tenho um recado aqui para você sobre juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Não tem jeito, gente. Aqui estão os saldos devedores e os valores da quitação. Isso aqui são casos reais de telespectadores dos donos da bola que entraram em contato, forneceram as informações, aqui os valores, o saldo devedor e a quitação aqui embaixo. Negócio imoral.
Está vendo? Falando em contrato lesivo, e esses aqui é que são pesados. Você pode fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. Se dá para fazer uma revisão no seu contrato de financiamento, daria para fazer uma revisão no contrato também do Estado com o Mineirão. Só que não vai ser com a gente vai cuidar do seu. Você comprou um carro e parece que está pagando 2. Comprou uma moto, uma van, um caminhão, um ônibus, parece que está pagando 2. Fala com a gente, porque a revisão do seu contrato, você não paga a revisão, você não paga nada, essa consulta você não paga nada. E se a gente identificar juros abusivos, aí você vai dar o pontapé inicial, podendo receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Então, perde tempo não. Pega o telefone agora e chama no 25662701. Que é telefone e WhatsApp, fala com a gente, faça e a consulta é de graça, para saber se tem juros abusivos. E se estão falando de busca e apreensão e não entrega, não fala com a gente que a gente te ajuda. 25662701, atenção, Valu. Informação aqui, porque é a pergunta que muitos torcedores fazem aqui, está a explicação. Qual é? A data do jogo de volta do Cruzeiro contra o Náutico está livre. Então, não faz diferença usar a data do Estado ou do Mineirão, ok? Atenção! Essas 66 datas foram colocadas em contrato para que o futebol fosse garantido no Estado. A concessão poderia ter sido ganha por exemplo, uma igreja, só para vocês terem uma ideia. Essa conta de 66 jogos é uma média de jogos realizados na temporada. Metade do Atlético, metade do Cruzeiro e alguns jogos do América. Acho que a conta é de 30 do Cruzeiro, 30 do Atlético e 6 do América. Essa ideia de usar datas do Estado muda pouco na prática, porque o clube precisa pagar as despesas da partida normalmente e ela não tem o poder de desmarcar eventos já agendados. Mesmo usando datas do Estado, se tiver um agendamento, não pode marcar usando a data do Estado. Até porque já existem vendas de ingressos. Ao usar a data do Estado, atenção meus amigos do esporte, volta-se ao acordo da PPP que o Cruzeiro vende os 54 mil ingressos dele e o Mineirão os outros. Áreas VIPs, camarotes, estacionamentos, bares. O contrato do Cruzeiro do ano passado era melhor do que o que o Cruzeiro está propondo usando uma data do Estado. O acordo anterior, o Cruzeiro vendia tudo. Os 54 mil mais áreas VIPs, que são da Minas Arena, e o Cruzeiro passa um percentual da renda bruta, que é o modelo do ano passado, que o Atlético também tem. Então, segundo o que eu recebi de informação, usar a data do Estado para o Cruzeiro seria até pior do que seguir os padrões já estabelecidos entre Cruzeiro e Mineirão, tá? Então, é a informação que chega. Agora, na moral, mesmo, Valu, isso aí vai gerar, eu falei isso aqui e repito, veja bem, eu não abomino política não, tá? Política é importante, é fundamental na nossa vida. E eu não acho que todos os políticos são os otários citados lá atrás por Ricardo Eugênio Boechat. Mas CPI dá palanque para muito otário. Tá? Para muito otário, eu não estou dizendo só do meio político. Essa história precisava ser resolvida sem a necessidade de tudo isso. Mas eu estou achando que não vai. Eles vão instaurar a CPI porque querem voltar lá atrás no ato da assinatura do contrato. Porque essa atrocidade que estão falando que acontece hoje foi celebrada lá atrás, na época do governador Aécio Neves. Pois não, Valu? Boa tarde. Eu acho também, estou convicto de que não há mais possibilidades das partes conversarem, né, sem que seja instaurada a CPI. Com relação a essa data, em especial a que o Cruzeiro briga para fazer o jogo do próximo dia 25 contra o Náutico, me parece muito mais, não sei a opinião dos amigos, um paliativo para o Cruzeiro utilizar o Mineirão sem acordar diretamente com a Minas Arena, ainda que tenha que pagar, como você trouxe a informação, todas as taxas da maneira que elas estão previstas a serem cobradas pela utilização do estádio. Talvez um paliativo, porque acho que dentro do Cruzeiro deve estar sendo pensado também o motivo que pode levar o Cruzeiro em uma classificação diante do Náutico, um jogo de 3.300.000 reais. Então, mas não se resolve, né, Everton? É um paliativo apenas, pelo menos na minha opinião, para o Cruzeiro utilizar
o Mineirão nesta partida pela Copa do Brasil. E um detalhe que é importante, antes de passar a bola para o Ali, que eu quero que o Ali fale desse grupo do Atlético na Libertadores aí, que o Atlético Paranaense já largou empatando. Se vence o jogo de amanhã aqui, aí é interessante que já passa a liderança do grupo. Ó, as datas, atenção, tá? As datas ocupadas lá no Mineirão foram ocupadas por quem teve... Bom, tá liberado? Tá. Cruzeiro... Aliás, segundo que eu tenho de informação, o Mineirão procurou Atlético e Cruzeiro perguntando se queriam usar a data. Ah, não, nós não temos como já fechar as datas porque não temos o calendário ainda disponível. Aí quem contrata os shows, então, os contratantes vão lá e fecham as datas que estão disponíveis e tal. Ô Ale, pelo grupo do Atlético, o Atlético Paranaense ontem empatou 0-0. E aí, contra o Alianza Lima, se o Atlético vence amanhã, já passa a liderar o grupo. A importância ficou ainda maior de largar com uma vitória, menino Ale. E o Tantan? Tá aqui, tá esperando uma boa oportunidade. Eu queria dar primeiro boa noite a todos. Boa noite a todos, é um prazer recebê-lo. É sempre importante participar. 20 minutos que você tá só olhando. Isso, e já tô achando que essa... Ó, que dali, ó. Aí. Esse nunca foge. Eu venho mais pra isso mesmo, que eu acho que essa PPP já virou PQP. Há muito tempo. Não é? Porque ninguém aguenta mais isso. Vai sair no Netflix? Vai. Uma série sendo produzida pela Band. Cada hora uma Bandflix. coisa. Essa é a dureza. Poxa, que assunto, meu irmão. Dá uma partezinha do bolo pra cada um. Não precisa todo mundo comer o bolo. Não acaba que nem a vovozona aí, toda pesado, coisa. Realmente, o HG, eu acho que esse empate foi bom pro Atlético, se você quer saber. Porque eu não esperava que o Aliança 2, Anel de Compromisso 3, que o Aliança fosse tirar ponto, principalmente dos dois brasileiros, já tirou. E eu acho que isso é importante. Se o Atlético fizer a lição de casa na quinta-feira e confirmar, coisa que o Furacão não fez, confirmar o favoritismo contra o Aliança, eu acho que é um bom sinal de classificação, inclusive pensando em ser campeão do grupo. Ó, eu acho que um empate mesmo fora de casa, para mim, foi um tropeço. Tem quantos jogos que eles não venceram na Libertadores? 30 jogos. 30 jogos. 30 jogos sem vencer. São 23 derrotas e 7 empates. Agora então, convenhamos, né? Foi um tropeço, né? Então, acompanhando o jogo, ontem eu acompanhei o jogo, a Aliança teve a oportunidade de vencer a partida, principalmente depois da expulsão. O Atlético também. Do Atlético também, mas depois que o Thiago Heleno foi expulso, a equipe do Alianza Lima fez uma certa pressão. Lotado, estádio lotado. E ontem eu acompanhando também a respeito dos grupos, que a gente sempre olha os grupos e fala assim, esse vai ser a fase bônus. Esse é o time que todo mundo tem que aproveitar, o fiel da balança, né, Ale? Que todo mundo tem que aproveitar e tirar pontos desse. Aí o Atlético Paranaense pega e comete esse deslize com o possível fiel da balança quando a gente olha esse grupo. Ontem eu também acompanhei o jogo do Metropolitanos contra o Nacional do Uruguai, que está no grupo do Internacional. Sem ambiente em casa, irmão. Esse time do Metropolitanos é péssimo. Péssimo dos péssimos, e o Nacional acabou tendo dificuldade para vencer apenas por 2-1. Então a Libertadores, ela é muito traiçoeira. Então se você perder pontinhos bobos, ela não perdoa. Então o Atlético amanhã, ele tem que utilizar esse empate do Atlético Paranaense como motivador. Se bem que o Atlético já tem vários motivadores para vencer a partida contra o Libertad, mas esse se torna mais. Mas uma coisa que você não respondeu, foi ou não tropeço? Foi? Eu falei que foi um tropeço. Não, você chegou a falar, não. Você deu uma titubeada. Falei. Você deu uma tropeço da família Adams. Um tropecinho. Uma muretada. Não foi um tropeção igual o tropeço da família Adams. Tropecinho? Ô, irmão, deixa eu contar uma coisa pra você. Não leva a mal, não, mas o Thiago Heleno foi expulso. Não, mas aí, próxima rodada contra o Atlético, desfalque importante, melhor dos zagueiros dos caras. É o xerifão. Ô, HG, representatividade. Pra mim, um tropeçaço. Você parece um pouco o Thiago Heleno. Parece Thiago Heleno grávido. Parece muito, na verdade. Thiago Heleno grávido de Taubaté. Um tropeçaço do Atlético pra mim ontem. Não pode empatar. Perder seria uma vergonha, mas irmão, você empatar, não respeita o futebol. Desculpa a minha vez de falar. O teu mal é que que você não respeita o futebol e a cafajeste. Eu já tirei mulher do seu quarto. Não tirou. Mas sobre a pausa que ele disse. Sobre o jogo de ontem, o Atlético deveria ter vencido. Até porque teve oportunidades desde o começo da partida para balançar a rede, para abrir o placar, para fazer um gol. E mesmo com um a mais em campo, eu troquei ele. Mesmo com um a mais em campo, o Alianza Lima não foi tão superior ao Atlético. Ele teve uma outra oportunidade de vencer. Irmão. Mas é o Atlético Paranaense. Enfim, então o Furacão deveria ter vencido ontem.
era uma boa oportunidade de largar na frente no grupo. E ele vai encontrar dificuldades, que para mim ele é o segundo melhor time desse grupo, dessa chave. Ele está atrás só do Galo nesse momento. Atlético existe um só. Não, Os demais são paranaenses, de Madrid, Goianiense. E quem disse isso não, também foi o presidente do próprio Atlético Paranaense. E outra coisa, ele optou em falar Atlético. Não, existem vários. Mas, enfim, Atlético? O Atlético de Madrid é Atlético na Espanha. Atlético. Se fala chiclete agora. Chiclete. Então é o seguinte, Valuzão, foi tropeço para você. E o Atlético, se vencer amanhã, por exemplo, em casa, jogo difícil. Adversário muito complicado. Aí já dá uma tranquilidade. Mas amanhã, depois desse empate aí, a pressão fica um pouco maior, né, Valuzão? É o primeiro jogo já com pequenos sinais de ser um jogo fundamental, né? Porque o Atlético pode, vencendo, vai ficar na liderança do grupo. Entendo que o Atlético Paranaense realmente tropeçou, até pelas circunstâncias do jogo. O Cueva continua numa preguiça danada para jogar futebol. É verdade. Tem muita qualidade, mas não adianta se não tiver a vontade, né, para colocar isso em prática. Então, no final, realmente, com um a menos, o Atlético Paranaense valorizou o pontinho, né? O Paulo Turra, até pela escola Scolari, né, de ser treinador, adotou uma postura mais defensiva. Mas o Atlético, então, com condições de assumir a liderança diante do Libertad, que é a equipe, na minha opinião, que efetivamente pode complicar tanto o Atlético quanto também o Atlético Paranaense. Quando você, como a Libertadores já está rolando, ontem a bola rolou, hoje a bola vai rolar, amanhã a bola vai rolar. A Sula. Você já pode, a Sul-Americana também, você já pode correr para a KTO. Isso. Por que você vai correr para a KTO? Pode voltar para cá e encher a tela com a KTO aqui para mim, por gentileza, porque hoje tem o América pela Sul-Americana. Então, você vai lá na KTO.com e já diverte. Ontem eu fiz uma múltipla de 6 jogos, coloquei R$30, o prêmio estava dando 7 mil. Adivinha quem me jogou no buraco? Atlético Paranaense, que eu coloquei que o Atlético ganharia o jogo. Pô, eu olhei um time que não ganha 30 jogos na Libertadores, o live foi, 30 conto, fiz a múltipla, todos os outros resultados eu acertei. O Atlético Paranaense fez eu perder. Ia dar R$30, estava dando 7 mil reais, um negócio de maluco. Então corre lá, KTO.com, cadastra, você vai fazer o cadastro lá, aí no cupom, você coloca lá, Donos MG, tá em verde aqui. Quando você colocar Donos MG, você vai ganhar mais 20% de boas-vindas. E aí, limitado a R$100 no primeiro depósito. E aí você brinca lá, faz uma múltipla, e aí você vai saber lá, pô, o time que tá bem no campeonato nacional, o time que tá mal, e aí você vai fazendo a múltipla lá, você põe lá 3, 4, 5, 6 joguinhos, mas se brocar, eu às vezes faço uma múltipla lá de 6 jogos, coloco R$5, e aí dá prêmio de 3, 4, 5 mil. Eu fiz um no final de semana meio doido, de 12 jogos, botei R$5, deu 33 mil, 3 jogos só que eu perdi, que eu errei. É um negócio maluco. Então é KTO.com, não deixe de apostar, não deixe de palpitar, mas é sempre com diversão, porque aqui a gente garante. E se não quiser, não tiver jogo, vai lá pro cassino e brinca no cassino também, que tem jogos incríveis. Tem um lá chamado Juice Fruits, que paga bem, paga bem. Você vai apostar, primeiro América contra o Peñarol. 1-0 Peñarol. América e Peñarol. 1-1. América e Peñarol. 2-1 pro Coelhão. América e Peñarol. 1-0 pro América. América e Peñarol, HG, na KTO.com, 2-1 pro América. Isso. E depois amanhã. E Atlético e Libertad pra você na KTO.com. 2-1 pro Atlético Mineiro. Atlético e Libertad pra você. 2-0 pro Galo. Atlético e Libertad pra você. 1-0 Atlético. Atlético e Libertad pra você. 2-0 Atlético. KTO.com amanhã. Então nós temos os desfalques. Dá os desfalques aí, Andrezão, por gentileza. Aí, ó. Aqui. Aqui ainda não colocamos Igor Rabelo, Arana, quem mais? Allan Kardec. Allan Kardec. Então, não colocamos. Então, Hulk. Aí é simplesmente o melhor do time, né? O Johan jogou bem no final de semana, mas já azedou a garapa. Aqui é o melhor do Brasil, tá? Disparado o melhor do Brasil. Só que muita gente não está preparado para a discussão, porque se ele jogasse no Fluminense, no Palmeiras, no Inter, aí fica, seleção. Aí é seleção. Mas como tá no Atlético, forçação de barra. O disparado melhor volante do futebol brasileiro tá aqui. Tem uma vantagem que os técnicos ficam realmente felizes, porque ele ainda é de quebra canhoto.
E aqui o Pavon, e aí... Tá pagando o bebedouro até hoje. Nossa Senhora. Que bebedouro, cara? Até o Zarate zoou ele no final de semana, né? Postou ele chutando bebedouro lá no Instagram e tal. Um abraço pro Zarate que assiste a gente direto aqui. Então é o seguinte, desfalques importantes, o que já era pressão ficou ainda maior, Alex. Vai falar muito agora, irmão. 20 minutos sem falar, agora só vai dar você o programa inteiro. Então é o seguinte, aqui, a pressão aumentou, irmão. E os desfalques aqui, em que setor o Atlético, na sua avaliação para o jogo de amanhã, vai sentir mais? Na tela ali que o Scoralix, aliás, o Scoralix. Chama ele, chama! Ô, Scoralix, tá bagunçado. Precisa de você ajudar tá nós. De rosca aí. Chama ele! Ô, Scoralix, abandonou o Titanic, irmão. O Scoralix viu a coisa, como é que chama lá, o iceberg, e foi o primeiro que pegou os caras do violino, pegou o bote, ó. E ele não paga almoço para nós, não? Não paga não. E é o chefe, né? É. Eu só vi 2 desfalques ali na tela do Scoralix, com todo respeito. O Pavon e Johan você não considera? Não, sabe? O Johan depois do jogo, e os dois depois do jogo do fim de semana, dos gols que eles fizeram? Eles não jogaram mal, jogaram bem. Eu não quero ser cruel aqui com o Pavon e dizer que ele fez só o gol, porque o gol foi muito importante, pode ser o gol do título, inclusive. E contou com uma belíssima... Meteu de canhota. Isso, eu não quero tirar o mérito. Achou falha? Não, achei não, tenho certeza absoluta que o... Foi falha do Cavi? O Cavi falhou. Não achei não, cara. Não achei não. Tem um amigo meu que, americano, doente, chamado Vitor Andrade, Vitor Lamas, mandou assim que o Jailson pegava. Não, pegava o Jailson matava no peito a bola. Ele mandou isso pra mim. Mas enfim, eu não quero tirar o mérito do Pavon, que realmente começou a pagar a dívida enorme que ele tem com o torcedor do Atlético. Mas não é, você tem outras opções ali. Que sequência ele teve pra você ser tão rude com ele? O ano passado ele teve bastante sequência mesmo, pai, jogar muito. Não tem. Mas o ano passado, só dele estar continuando o trabalho dele no Atlético já foi um milagre. Porque ele parecia um pega e chuta da estrela. A gente foi descobrir, contra o América, que o pé ruim dele que é o bom. Porque ele pegava a bola, metia lá na arquibancada, todas. Nossa, teve um jogo contra o Bragantino. Pelo amor de Deus, nesse jogo contra o Bragantino. Mas enfim, eu vejo 2 desfalques e já falei aqui desde quando eu cheguei em BH, né? Ou HG, que ele é o dono da bagaça, né? Que eu via 4 diferentes, hoje eu vejo 5 diferentes no Atlético. E 3 não vão jogar. Sim. Desses 5 que, na minha avaliação, são diferentes, 3 não vai jogar. O Arana, que já não joga, o Hulk e o Alan. Só joga o Everson, né? Dos que você colocou ano passado. Não, o meu é Zarate, que era o outro. Agora eu tenho o Paulinho também. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, que você é o destemido do programa, Eltinho. Eu quero saber se você tem peito para... Vai para aquela câmera da verdade lá. Não tem. Vamos colocar os jogadores que estão fora do time à disposição do técnico Cudê. Avaliando, todos à disposição, tá? Todos à disposição. Todos à disposição. Vamos ver, desceu aqui o Japagulheiro e curou todo mundo. Usando plasma de égua, né? Que chama o negócio? Placenta de égua. Placenta de égua. Aí você tá colocando plasma de égua. Arana, Igor, todo mundo tá lá à disposição do Cudê. O elenco do Atlético é melhor do que o do Palmeiras? É. Melhor que o do Palmeiras? Mas ainda abaixo do Flamengo? Abaixo do Flamengo. Abaixo do Flamengo. Depende, viu? Não dá. O Palmeiras é o melhor treinado. O time do Palmeiras é muito certinho. Coletivamente, né? é muito arrumado. Muito arrumado. Mas em elenco, se a gente pegar o banco do Palmeiras contra o Água Santa mesmo na final do Paulista, a gente vê que o Palmeiras não tem essa força toda no elenco. Mas o time é muito bem treinado. Quem entra vai bem. Eu acho que é esse. Não, mas eu tô falando do Flamengo, é o seguinte, o Flamengo realmente é o elenco mais... Você já imaginou o Flamengo na mão do Abel Ferreira? Isso que eu tô falando. O VP, ele dá uma piorada boa naquele time. Dá uma piorada boa. Sabe quem que adora o VP? Tem um... Ronaldo Giovanelli. Não. Adoro o VP. Tem um quadro em casa. Tô falando sério, sem zoeira. Eu vou te mandar a foto depois. Eduardo Panzi. Ele gosta. Fala que o VP é classe AAA. Isso, pros outros times. Pros outros times Mas eu acho que ele fala isso pra preservar ele lá no Flamengo. A torcida do Fluminense levanta a faixa, deixa o homem trabalhar. Torcida do Fluminense. Mas depois se ele ganhar alguma coisa, eu acho ele muito isso fraquinho, assim. Eu acho ele ruim também. Eu acho que ele atrapalha esse Flamengo demais. O que você acha do... Você queria o VP treinando o Cruzeiro? Não, mas eu não acho ele esse técnico porcaria que todo mundo... Porcaria só ninguém fala isso, não me agride. Eu não disse aqui, mas tem gente que acha ele uma porcaria. Eu não acho, não. Eu não acho. Eu só acho que ele tem... Eu só acho que ele tem um comportamento meio volúvel.
digamos assim, volúvel. É um sujeito volúvel. Eu não gosto de pessoas volúveis. Ah, não? Não. Dá um É que tem um exemplo. ponto. Não pode falar não. Everton, só falar um pouco. Por favor, a câmera é sua, sobre os Valuzão. desfalques. Fecha no valor aí, considero- Gutão. considero Gutão é melhor DTV da 4 televisão do Brasil. desfalques, e principalmente levando em consideração a última partida que o Atlético fez diante do América, onde o Pavon e o Johan tiveram uma boa participação. É claro que o Kudê vai contar aí com o Patrick e com o Edenilson, mas, na minha opinião, 2 jogadores que, ao entrar na partida, pioraram o time diante do América. O que eles têm de serviços prestados e carreira não se discute, mas especialmente o caso do Edenilson. O Edenilson que o Atlético contratou, eu ainda não consegui ver em nenhum jogo em ação. Eu tô com o valor numa situação, desculpa, Ale, é que se a gente não colocasse grife, vamos analisar a grife, que tem Patrick e Edenilson, os titulares do Atlético hoje seriam o Johan e o Pavon. Não, aí... Pelo aí, jogo de Aí isso é loucura, aí é uma insanidade maiúscula. Não, mas é porque eu acho... Aí você pegou o balde de leite e deu um chute no balde de leite. E eu nem vejo o Patrick jogando tão mal assim no Atlético. Não, e o Patrick não. O Patrick, ele não vem jogando. Cara, o Patrick, ele aparece menos pra torcida, mas muito pro Então, Kudê. ele é o principal ladrão de bolas. E isso no futebol é muito importante. Eu citei principalmente o Edenilson. O Patrick fez uma grande partida diante do Milionários. Mas no segundo tempo lá, a gente tem que considerar que com 9 minutos, o América perde um jogador, né? Então já muda completamente o jogo, né? Já fica um jogo completamente diferente. No primeiro tempo, até porque o jogo começou 1-0 graças ao Pavon, o América tinha posse de bola. Então vinha pra cima e dava espaços pro Galo contra-atacar. E assim, inclusive, que saiu o gol do Johan. Sim. Uma bola longa que vem. No segundo tempo, o América botou todo mundo no seu campo de defesa e aí não deixava mais espaços. Eu só acho, Ali, assim, que o Edenilson, até então, ele não tem acertado... Não, eu concordo com você. Mas o Edenilson, você seria titular pra você? No lance do gol do América, é um lance que passa pelo lado em que ele já está. Não estou falando... É um movimento ruim coletivo de todo o Atlético, exatamente. Mas o Marlon, por exemplo, não é aquele Edenilson que... A gente sabe, o principal dele é pisar na área e jogar... Mas ele também é um cara que já demonstrou ter poder, capacidade de desarmar os adversários. Mas o que eu tenho dúvida de verdade. Ele ainda não conseguiu se achar minimamente no sistema. Pra vocês, ele é titular do Atlético hoje? O melhor momento do Atlético... O Edenilson? Não. O melhor momento do Pro Ale? Atlético... Pro Ale, o melhor momento do Atlético... Pro Ale, o Edenilson seria Não dá titular pra até vocês no gol do falar na Atlético. voz do Ale, irmão. Aí é loucura. Você que fala, Você fala na você voz deixa isso o tempo do inteiro. Clodovil, você fala do Leão Lobo. Slot. Obrigado. O melhor momento do Atlético nesse ano foi sem o Edenilson. Segundo tempo contra o Milionários. E ele pode, se ele quiser, fazer um time ali com o Otávio, Patrick e Zarate, Paulinho, Pedrinho e Vargas. Ele pode fazer esse time. Sim. Né? E seria um time bem ofensivo. Para amanhã. O que eu acho, mas aí o que eu acho que ele vai fazer, não é o que eu faria. O que ele vai fazer? Eu acho que ele vai guardar o Pedrinho no bolso, na casinha pro segundo tempo. Pra mudar jogo. Pra tentar mudar o jogo. Porque senão senão ele ele vai de de jogar. Patrick e Edenilson amanhã. Eu acho que manter, eu acho que não mudar a convicção dele em muitos momentos atrapalha o time. Ele precisa mudar, colocar os Zarate pontos. Nossa, mas eu nem acho que ele tá... E vai de muitas vezes Paulinho ele e é. Vargas. Eu não acho o tão Kudê tá irredutível assim, não. Eu Também acho que ele não, tem é. feito essas alterações, Mas durante o jogo, quando ele principalmente. percebe... Segundo tempo contra o Milionários, Isso, exatamente. Principalmente quando ele percebe que ele errou. Ele tem feito isso, as mudanças... É que pra mim ele têm tem errado acontecido sempre. sistematicamente nessa questão da escalação. E tem acontecido da a virar. forma como o time. Aí quando ele muda e abre mão do que é a convicção dele, do que ele Isso. pensa de verdade, Mas então, o time começa a jogar bola. Thiago, aí que abre o mostra, Paulinho na Thiago, ponta, o Pedrinho aí numa mostra, ponta, o Pavon mostra na que ele não outra. está sendo irredutível. Ele tem entendido, ele tem... Mas peraí, eu errei na escalação. Aí ele pega e muda. peraí. Mas se eu entro todos os dias, da mesma forma que eu entro todos os dias, der errado, eu tô sendo irredutível. Então, mas tá dando errado todos os aí dias. Thiago, eu vou te lembrar do Em seguinte... momento algum deu certo no primeiro tempo, o Atlético Thiago, jogando da forma que ele gosta. Thiago, Pra mim, não. Qual que foi o jogo logo após o Milionários? Qual que foi o jogo Atlético. seguinte? Atlético. Foi isso. Ele monta o time do segundo tempo no primeiro contra o Atlético. E o Atlético... Mas joga no pasto. Então, pouco, É que ele joga no pouco se pasto. fez. Você tá lembrado ali É que ele que foi jogando no o pasto. jogo do Atlético, o jogo com assim, o foi Ale. espelhado o segundo tempo. com o Ale. Foi espelhado o segundo tempo. Ele ignora uma coisa importante. Do Milionários no jogo contra o Atlético. E o Atlético não Eu deu acho que pra se ele jogar. tivesse o Alan e o Hulk, ele poderia sair jogando com o Pedrinho. Porque daí ele já tem o Vargas, por exemplo, pro segundo tempo. Mas aí ele fica sem nenhum atacante para a segunda etapa, se ele quiser mudar a cara do jogo.
E assim, tem uma outra coisa também que a gente tem que meio que entender. O Edenilson é filhão dele. O que quer dizer isso? Ele confia muito no Edenilson. Ele aposta que o Edenilson vai dar a volta por cima, tanto que ele perturbou ali o Atlético para contratar o Edenilson. Isso. O Inter fez jogo. Mas foi bem antes da chegada do Cudê, o Atlético já queria o Edenilson. Já queria, mas ele que daí parou, esfriou, e aí depois voltou. E então acho que ele acredita. Eu também acredito no Edenilson. Ele não está jogando, o Valor falou certo. Mas eu ainda acredito nele. Dadas as circunstâncias, eu acho que o Edenilson vai sair jogando. Sairia com o Edenilson? A verdade do campo e bola está colocando ele como titular? Não. Mas eu acho que ele vai guardar o Pedrinho para o segundo tempo. Vamos ver. Vamos tentar levantar aqui daqui a pouco a formação do Atlético aí. Mas agora é preciso falar de Casas Bahia. Se liga nessa super dica, tá? Que é o pé de liquida de tudo nas Casas Bahia. É isso mesmo. Nas Casas Bahia tem desconto para quem paga no Pix e tem produtos em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. E para você que quer correr na loja agora, também tem ofertas simplesmente incríveis. Olha só o que a gerente Sunária trouxe pra gente. Vem pra cá, Sunária. Ela trouxe pra gente conferir, ela vai contar pra você a partir de agora. Tudo bem, Sunária? Bem-vinda. Fala pro povão aí o que nós temos de oferta, Sunária, por gentileza. É isso aí, pessoal. Nós temos a cozinha completa de Itatiaia por R$ 899. Temos também a fritadeira de 4 litros, grandes marcas, a partir de R$ 399. Smartphone também, tem Moto o E22. E22 por R$ 699 no Pix. Na sequência, pode mudar, tem mais. Ah lá, olha o que nós temos lá. Tem a geladeira Electrolux com parcelas de R$ 139,90 e por mais R$ 10 na parcela você leva inox. Olha que é bonita, né, Sunária? Bem bonitona. E tem também uma TV para ver os donos da bola. Tem. Tá no preço bom demais. Essa é grandona, poxa. 43 Full HD da SEMP por R$ 1.699. Olha só. Então é o seguinte, presta atenção que você vai aproveitar, porque tem garantia estendida com proteção de até 36 meses, né, Sunária? 36 meses e ainda com sorteios mensais de R$ 5.000. Tem gente que despreza a importância da extensão da garantia. Tem que ficar ligado aí, ó. Então, pede liquida de tudo nas Casas Bahia. Pede tudo, que é vantagem. Corre pra loja. Você tá em que loja, Sunária? Curitiba, 780. Curitiba, 780 no centro. Procura a Sunária, diga que viu aqui nos Donos da Bola. Fala com ela, ó, te vi nos Donos da Bola, vim aqui comprar. E se tiver cartão das Casas Bahia, paguem até 30 vezes. Obrigado, Sunária. Boas vendas pra você. Sunária aí. Sunária aí. Pera aí, como é que... Ah, rapaz, esse negócio dos vídeos de ontem lá da Assembleia, daqui a pouco nós vamos mostrar. E tô recebendo uma informação aqui, que eu acho que pode ter informação do Atlético aqui, viu? O seu celular tá no Vibra, não? É, fica vibrando aqui. Vai sair, daqui a pouco a gente... O pessoal liga mesmo. Olha bem que a gente já volta! Fala, rapaziada, ó, break nos Donos da Bola. Fala, Maurício! Fala, Maurício! Ó, vou ler muitas mensagens aqui. Eu tava até colhendo informações aqui, ó, porque teve uma grande pergunta aqui do Thales Henrique, daqui a pouco eu vou ler. Antes eu vou ler um pouquinho sobre essa questão toda do Mineirão, que eu recebi muitas mensagens de novo. Não vai acabar não, gente, essa treta toda vai durar muito ainda. Nossa Senhora, essa treta toda entre Cruzeiro e Minas Arena. Mas o Emerson Soares mandou assim: não consigo entender esse contrato do governo com a Minas Arena. Quem reformou o estádio foi o governo ou a Minas Arena? Andrezão, tô escutando o Tantan. Tem como você jogar lá no estúdio rapidinho? Rapidinho, jogar lá no estúdio. Só vai quebrar hoje. Tô escutando. Que não tá rolando nada. Tá chegando a demissão. Tá todo mundo com o botão na mão. Tá no... Muito bom. Escoralique tá fingindo, hein? Chama aí! Aí, ó. Escoralique! Tá um montão de gente aí fazendo... Fala, PA, caralho! Não, tenho que falar não. Eu só escutei o Tantan e falei, queria saber quem que tava rolando aí. Ô, bicho, eu tava vendo ontem, o Ale postou um vídeo dele gritando: Escoralix! Todo mundo escrevendo o nome do Escoralique errado. É muito bom, cara. Qual que é o nome do Escoralix? Rodrigo Escoralique. Ah, e agora ele adotou o Escoralique. Não é Escoralico, não? Escoralico!
Ele adotou por causa da numeróloga, o Luiz. Ele foi na numeróloga e falou que vai mudar a vida dele agora. Por isso que mudou o horário, tudo, fez essa bagunça aí. Os coraliques. Ó, fala com o Leão Lobo, que ele tá... O Andrezão tá rachando. Os coraliques tá fingindo, o Luizão. Tá fazendo o que agora, o Scoralix? Agora ele faz aquele bercinho da tarde, né? Nosso diretor de TV tá fazendo o quê? Bercinho, ó. Ele dorme gostoso. Agora que foi pra quase 2 horas. O Andrezão aqui falou que vai lançar uma promoção. Quem escreveu o nome dos Coralicos certo... Um par de ingressos. Um par de ingressos. É igual como é que Schweinsteiger, né? Lançaram Os Coralicos é conhecido aí, todo mundo conhece os Coralicos, irmão. O Luxo aquela vez chamou o Schweinsteiger de Schweinsteiger. Schweinsteiger, Candira, Tonho Cross. Candira. Ai. Não tem uma leitura aí, ô? Ué, eu ia ler alguma coisa, vai ser... Ah, tá. Abandonou, você tá que nem os Coralicos também, hein? Você já abandonou faz tempo. Chama aí, chama! Coralicos! Ô, acorda. Vou voltar pra TV, vou voltar. O coração mesmo. A minha revolta é imensurável com esse negócio que aconteceu em Blumenau. Imensurável. Uma revolta, assim, atroz, que vocês não fazem ideia. E não queiram saber o que eu faria num caso como esse aí. Nossa Senhora, de doer o coração, de cortar o coração. Quando tem criança, bicho e gente mais velha, eu fico louco. Não que os outros não me deixem, mas nesses casos eu fico mais. O clima esquentou. O Ale, até atendendo o pedido do Ale aqui de voltar com esse assunto, o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd, provocou os torcedores do Cruzeiro e tal, que estavam na audiência. Nós temos aí um trecho desse vídeo, veja aí. Próximo item. Por que esse modelo é bom? Primeiro que ele garante uma longevidade, tá? Então não depende de um governador ou outro investir na modernização ou na reforma desse equipamento, né? A gente precisa manter o Mineirão sempre novo e atualizado. Acabamos, por exemplo, de fazer um grande investimento que atende ao futebol, que é trocar toda a iluminação esportiva do estádio para iluminação de LED. Tá pronto? Ó, convido vocês... Convido a todos para o final do Campeonato Mineiro. A pergunta, a Minas Arena até enviou uma nota, tem gente colocar na tela aí, Andrezão? Aqui, ó, para você, eu tô enchendo a tela aí, o diretor do Mineirão, Samuel Lloyd, por meio de sua assessoria de imprensa, pede desculpas à torcida cruzeirense que se sentiu incomodada quando, em sua fala na audiência pública dessa terça-feira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convidou os presentes para a final do Campeonato Mineiro entre Atlético e América no próximo domingo. O convite foi uma resposta aos que, ali presentes, afirmavam que não tinha mais futebol no Mineirão. Lloyd informava o mais recente investimento de mais de 3 milhões de reais em modernização da iluminação esportiva, tecnologia LED do estádio. É legal que... E aí tem na sequência também... Pode colocar na tela, Andrezão? Na sequência tem uma outra parte da nota aí, por gentileza. O diretor lembra ainda que, apesar de contar com a maioria cruzeirense no auditório, o evento era transmitido ao vivo e que, portanto, o alcance da mensagem também chegaria a atleticanos e americanos que se sentirem convidados ou sentiriam convidados para a final do Campeonato Regional. Mineirão aproveita para ressaltar sua agenda cheia de futebol nos próximos dias, com 4 partidas em 10 dias, Atlético e Libertad, Atlético e América, Atlético Brasil de Pelotas, Atlético Vasco, além da disponibilidade para receber Cruzeiro e Náutico dia 25. Eu vou até sugerir, Samuel, eu tenho só um pouquinho mais de experiência de vida e não de gestão, porque eu não sou gestor nem da minha própria vida, mas esse tipo de coisa precisa ser evitada. Porque em ambientes como o de ontem, que é um ambiente que a hostilidade está presente, porque nem todo mundo ali sabe ouvir, interpretar, e uns ali interpretam até bem demais. Então, esse tipo de fala ela precisa ser evitada. Sabe, num ambiente como aquele ali, que não lhe era favorável,
tem que evitar mesmo. Trabalha em cima dos números, usa a pauta do que é informação, do que são os fatos, né? E esse tipo de coisa não traz nenhum benefício, hein, Valu? Nenhum benefício. O torcedor fica piroca da vida mesmo. Aí depois tem que emitir uma nota, porque gera uma revolta absurda. E isso vai bombardeado em grupos de WhatsApp e vira uma loucura. Isso aí o ódio fica estabelecido, né? E não deveria. Eu vou falar 3 coisas para ser bem assim, curto, né? Primeiro, eu acho que algumas pessoas, até pela responsabilidade dos cargos que elas ocupam e com merecimento, acredito, e por capacitação, elas têm que ter um pouco mais de sensibilidade e cuidado para com as palavras. Outra, será que a Minas Arena seria capaz de estabelecer segurança para o convite que o Samuel Lloyd foi feito? Né? Para uma torcida que não vai estar envolvida em um jogo entre Atlético e América. E outra, o que eu entendo de desculpas é o seguinte: se eu pegar um prato na minha casa e jogá-lo no chão e ele se partir, eu acredito que se eu pedir desculpas para o prato, ele não vai se voltar. Então, essa é exatamente o meu entendimento sobre essas questões. Eu gosto de evitar esse tipo de estratégia de provocação, porque isso não leva a lugar nenhum, E eu acho que no momento nós precisamos, na prática, de uma conversa republicana para que tudo seja resolvido. Com a entrada do Estado, uma conversa republicana para que tudo seja colocado numa situação de equilíbrio e que as coisas caminhem da melhor maneira possível. A coisa que estava caminhando para acontecer, me parece que deu uma azedadinha depois de ontem. Ô Gargi, você falou aí a respeito da política, né? Porque a política ela é importante, ela é necessária. E às vezes eu acho que falta muita política para as pessoas que estão envolvidas nessa situação. Nesse momento é o momento de ser mais polido, ter mais diálogos, ser aberto a diálogo nessa situação que está vivendo Minas Arena, torcedor do Cruzeiro, governo. Então é o trato. Às vezes eu acho que falta muito pouco trato entre as partes. E aí um pequeno deslize que acontece numa coisa dessa, uma fagulha, se torna um inferno, né? Uma explosão. Então tá faltando trato nessa situação. A gente já falou, vamos falar de novo, que é conversa, diálogo, que a gente sempre pede, que não existe em momento nenhum. Uma postagem que o Mineirão faz, pode fazer esse teste para você ver. O Mineirão posta uma postagem falando da esplanada do Mineirão, vai surgir um tanto de xingamento lá embaixo, na postagem. Justamente por causa desse ponto que está existindo entre todas as partes, que virou uma guerra declarada e aberta. Falando em Mineirão, amanhã a bola vai rolar e aí eu tenho um recado para você. A Conmebol, Libertadores e Sul-Americana chegaram no Paramount Plus este ano, é isso mesmo. E eu sei que quem é fã de verdade vai querer aproveitar um dos maiores campeonatos da América Latina com uma montanha de emoção mesmo. Você está convocado para acompanhar lá no Paramount Plus com a paixão de quem ama futebol. Então, para assinar é muito fácil. É só apontar seu celular para aquele QR Code, tá? E aí você vai apontar, tá? Cadê o QR Code? Não apareceu aí não? Porque tem uma câmera na frente aqui, eu não estou vendo. Então tá. Então entra, não tem o QR Code, não apareceu aqui, mas então acessa o site paramountplus.com, paramountplus.com, e aí escolha seu plano e assine. Ah, tem um detalhe, tem um desconto no plano anual, hein? Assim você pode assistir esportes, filmes e séries o ano todo e você não vai querer perder. Então agora, já sabe, Conmebol, Libertadores e Sul-Americana é no Paramount Plus. Assine e experimente a montanha de paixão da torcida no Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. Assine já pelo paramountplus.com. Aqui é futebol do nosso jeito. Intervalo é no pique, é rapidinho, voltamos já. Fala, rapaziada, do último break nos Donos da Bola. Agora eu vou ler mensagens, podem ficar tranquilos aqui, porque no último bloco foi aquela zoeira que vocês viram bem aí. Ó, o Thales Henrique deixou um grande questionamento aqui, que é o seguinte: boa tarde, poderiam passar as escalações dos times reservas do Galo e do Flamengo? Tenho minhas dúvidas de quem é melhor. Do Atlético, segundo eu montei aqui, né, fonte vozes da minha cabeça, eu montei com os jogadores que não vem jogando tanto, sem contar os lesionados, né?
Então, Matheus Mendes, Mariano, Hever, Nathan Silva, Rubens, o Batalha, que chegou agora, Igor Gomes, Pedrinho, Vargas, Pavão e Allan Kardec. Talvez seja esse o time reserva do Atlético no momento, não sei. O do Flamengo aí já tem. Tem, por exemplo, o Gabigol, que está na reserva agora. Tem o Cebolinha, tem Marinho, tem o... Qual que é o nome daquele? Andrezão, me ajuda aí o nome daquele moleque bom de bola do Flamengo, canhoto. Esqueci o nome dele. Moleque do Flamengo bom de bola. Então, assim, resumindo, o Flamengo tem muitas opções também. É Matheus alguma coisa, esqueci, gente. Quer ver? Matheus França, isso aí, muito bom de bola esse garoto. Então, assim, o elenco do Flamengo, acho que no meio pra frente talvez tenha opções melhores. Na defesa eu acho bem discutível, até porque até o Santos é um goleiro que o torcedor do Flamengo questiona bastante, né? Mas, lendo outras mensagens aqui, ó, o Júnior César mandou: vejo vocês discutindo que o Atlético é favorito disso e daquilo, mas parece que vocês não estão vendo o Galo jogar. Tem jogador bom sim, mas é um time sem vontade, lento, mal escalado, sem tática. Ou seja, o time do Atlético é uma bagunça. Escuta o que eu estou falando. Estamos escutando o que você está falando, Júnior César. E ele aparentemente, ele não vê o time do Atlético com esse elenco todo. Vê boas opções, mas não vê com esse futebol todo que está sendo apresentado. Vamos ver amanhã, né? Estreia de Libertadores. O Flávio de Souza mandou assim: o Galo teve que construir estádio próprio, pois jogar no Mineirão não era rentável. Se há 10 anos atrás o Cruzeiro tivesse ajudado o Galo na briga, o Galo não teria que construir estádio e os dois maiores times de Minas estariam atuando no Mineirão. O Flávio de Souza mandou: será? Fica aí o questionamento. Essa questão do si é bem complicado. E para fechar, o André Luiz mandou: boa tarde, sou flamenguista, estou esperando para ir no Mineirão para ver o jogo do Mengão com o Cruzeiro. E acho que esse estádio é do estado, não tem mando de campo. Hoje resido em Viçosa, abraços, e é bom ver o Cruzeiro voltando à elite do futebol brasileiro. Valeu, rapaziada. Olho no lance! No Minascap especial de Páscoa dessa semana tem R$550 mil em prêmios que podem melhorar ou mudar sua vida, porque são 50 prêmios de R$2 mil no Giraminas, 2 prêmios de R$10 mil, um prêmio de R$30 mil e mais um super prêmio de R$400 mil. Se você está precisando de dinheiro, querendo pagar as contas aí, vem para o Minascap. Você compra nas mãos dos revendedores, nos postos de venda, você compra nesse QR Code que está lá no cantinho, você compra no minascap.com, no aplicativo, mas compre, tem que comprar, senão você não ajuda a paz, seu coração não vai bater tão forte. Vem para o Minascap que esse é bom demais, é muito prêmio para você. Segundo o jornalista André Hernan, o América próximo... O anão? O grande anão. Fechar com o lateral direito, Marcinho, ex-Botafogo. Ontem, o Bruno Furtado, nosso colega lá da Itatiaia, deu uma informação e confirmou que o Marcinho viria. Lembrando que foi aquele jogador que atropelou e provocou a morte de 2 pessoas, né? E aí fugiu sem prestar socorro e tal. Ele pertence a um clube do exterior. Me fugiu o nome do clube, o Thiago. É um nome estranho, Focus, sei lá o nome do clube. É mágica, né? Não, Focus, e aí, o que você acha, Elton, dessa contratação? Você acha que vai sofrer resistência por causa desse fato aí? Eu não gostei, ele nem substitui a altura quem está saindo, do né? Chipre. Pafos do Chipre. Mas é isso que eu tenho a comentar. Eu acho que não substitui a altura o Arthur. Né? Ah, não. Você não vai comentar só isso, não. Tem muito, não dá pra trazer isso agora. Mas daí pra substituir o Arthur, não dá pra contratar um jogador que tem a condenação que ele tem. Sinceramente, não dá. Ele já está condenado? O histórico que ele tem não respondendo? Não lembro agora, Gaji. O processo está correndo, né? Eu acho que... Não dá pra contratá-lo. Não dá. Eu acho que o América precisava ter escolhido melhor. É melhor. Não dá pra contratá-lo. Deixa a justiça comum resolver primeiro, né, Valuzão? Depois que ele tiver com a justiça... É porque é o seguinte, veja bem. Enquanto ele não estiver condenado, a justiça entende que ele tem que tocar a vida. Só que será que ele vai ter tranquilidade para trabalhar com esse turbilhão? Acho que no América é menos difícil, né? Não é?
Não sei se é menos difícil, não. Eu também acho. Não, por exemplo, se for para as maiores torcidas do Brasil, ia ser mais complicado. Só uma informação, ele é réu ainda, no caso. Ainda é réu, não está condenado. Não Gente, dá. vamos embora amanhã, hein? Amanhã falamos de América 2-1 e vamos projetar mais o Atlético. Boa tarde a todos e até amanhã.